Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, hoje time completo do Viva Voz aqui no estúdio em São Paulo. Boa noite, Débora Freitas de volta. Boa noite, Carolina Moran, aqui em São Paulo. Boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Semana pós-feriado, semana pós-gaga e com muito trabalho. E a gente já vai para Brasília. Felipe Igreja tem aqui mais informações sobre as tratativas e discussões do governo para devolver o dinheiro dos aposentados que foram vítimas das fraudes no INSS. Pois não, Felipe? Olha, Débora, o governo federal está ainda quebrando a cabeça para tentar fechar um plano de ressarcimento dos aposentados e pensionistas que tiveram descontos ilegais no contra-cheque nos últimos anos. A gente lembra que essa fraude no INSS veio à tona há 2 semanas, após uma operação deflagrada pela Polícia Federal, mas até o momento ainda não há uma solução para devolver os valores. Lembrando que o governo prometeu ressarcir quem foi prejudicado, só que ainda está fechando os detalhes de como será feita essa devolução. Uma ideia em estudo é lançar uma plataforma em que o próprio aposentado registre que teve um desconto irregular na folha de pagamento. A partir daí, os órgãos podem calcular o valor total descontado e então ressarcir a vítima. Essa hipótese foi levantada justamente diante da dificuldade do próprio governo e dos órgãos de concluir esse levantamento completo de quantas pessoas foram prejudicadas de 2019 para cá, que é o período em que esses acordos do INSS com as entidades ganharam destaque. Hoje houve uma reunião na Casa Civil da Presidência da República, também com representantes da Advocacia Geral da União, da Controladoria Geral da União, do Ministério da Previdência e também do INSS, em busca de um texto, de uma solução para esse problema. Em entrevista à Globo News, o presidente do INSS, o novo presidente, Gilberto Valer Júnior, afirmou que o presidente Lula pediu celeridade no ressarcimento e prometeu finalizar esse plano até a semana que vem. Estamos em fase de discussão interna ainda na Casa Civil sobre esse projeto. Tão logo seja aprovado, temos outros atores para discutir, como Supremo, CNJ, DPU e Ministério Público Federal, e fechado a ideia que comecemos o mais rápido. Creio que pela pressa e pela agilidade que o presidente da República nos deu, creio que todo o plano possa sair essa ou na próxima semana. Tem um detalhe ainda importante, que depois que esse plano for finalizado, o governo tem que decidir ainda de onde vai tirar o dinheiro, né? Algumas tratativas já começaram a ser feitas junto à equipe econômica, mas o martelo também não foi batido. Segundo os técnicos envolvidos nessa proposta, o ideal seria retirar das próprias entidades investigadas. Por isso, a AGU está acionando a Justiça, vai acionar a Justiça para pedir o bloqueio dos bens de pelo menos 3 empresas. Só que esse caminho, esse processo é muito longo, ainda esperar uma decisão, tem o bloqueio dos bens, mas para usar os valores para poder ressarcir os aposentados que foram lesados é um caminho longo. Então o governo está em paralelo também debatendo como devolver esse dinheiro para os aposentados para depois então repor aos cofres públicos. E aí seria necessário um remanejamento dentro do próprio orçamento, mas claro, respeitando as regras do arcabouço fiscal, sem criar mais nenhum problema para a equipe econômica. Débora. Obrigada, Felipe Igreja, pelas informações em Brasília. Bem, Vera, são 2 semanas, né? Desde a operação, tem uma alegada dificuldade em fazer esse levantamento, saber qual é o valor e tal, mas me parece que é muito tempo sem uma resposta para quem foi enganado, para quem perdeu dinheiro, e pessoas em situação de vulnerabilidade, segundo o que dizem as investigações. Isso é ruim para a população e também para o próprio governo, né? Só vai deteriorando ainda mais a condição, a popularidade do governo. Péssimo, Débora. E você veja que fica evidente que o governo, na verdade, não sabe como sair desse cipoal, né? Porque na semana passada a conversa sairá no início da semana que vem. Portanto, era para ter sido anunciado hoje, ou para eles anunciarem no máximo nos próximos dias. E agora já estão postergando para a semana que vem, porque é um valor que ninguém sabe direito quanto será.
que ninguém sabe direito de onde vai sair esse dinheiro e ninguém sabe se vai dar para pagar tudo de uma vez ou se eles vão ter que fazer um plano de parcelamento a perder de vista, justamente porque não se tem ainda a dimensão total do desvio. Enquanto isso, vários aposentados e pensionistas já acionando a justiça, então a gente deve começar a ver uma chuva de liminares aí para que haja esse ressarcimento e decisões desencontradas, que é o que costuma acontecer nesses casos em que são muitos os lesados, por exemplo, quando tem um plano econômico, algo como um confisco, e aí você tem um monte de decisão judicial e o governo tendo de se defender em muitas frentes. Então, para esse fim de evitar um cipoal de decisões judiciais, essa iniciativa de também a justiça contra as entidades me parece necessária, parece a única coisa que resta ao governo fazer. Enquanto isso, eles vão criando medidas que são paliativas para tentar mostrar que estão dando uma resposta à população, como essa ideia de um canal direto para os aposentados questionarem e denunciarem, dizerem que foram vítimas de descontos que eles não aprovaram. Com isso também eles vão criando ali um raio-x do tamanho do rombo, ficam mais perto de saber a verdadeira dimensão da fraude gigantesca que houve, mas nada disso tira esse desgaste, Débora, que você falou. O governo está sangrando há 2 semanas, entra na 3ª, também agora com esse escândalo novo que tem um potencial aí no Ministério do Trabalho, de ONGs que começaram a ter multiplicado a sua contratação para convênios junto ao Ministério do Trabalho. Então, o governo num momento muito ruim e sem ainda saber direito como sair das cordas. E essa história do INSS ainda pode ter outras ramificações, né, Vera? A gente estava comentando aqui mais cedo que já se falava sobre problemas no crédito consignado. Hoje a Globo News trouxe um número de 2023, 35 mil reclamações, segundo a auditoria do Tribunal de Contas da União, sobre empréstimos liberados indevidamente sem autorização. Se só em 2023 foram 35 mil reclamações, imagina o tamanho do problema. O INSS, ao que parece, é um queijo suíço, né, gente? Não tem controle nenhum sobre empréstimo consignado, desconto ali para associações de aposentados, as coisas feitas sem autorização dos beneficiários. A crise é grande, viu? E vocês vejam que a troca de ministro não estancou, né, a crise. Pelo contrário, ao escolher o Subidulup como ministro, o Lula deu uma demonstração de que, olha, a gente vai aqui fazer só uma troca porque ele estava insustentável, mas não vai mudar o status quo, não vai mudar profundamente o perfil do Ministério. Não optou, por exemplo, por alguém com um perfil mais técnico, como por exemplo, o do presidente do INSS. Então, continua um comando político, um comando de alguém que era diretamente vinculado ao ministro Lupe, que, portanto, a gente tem dúvida se vai promover uma limpa, alguma coisa mais radical. E esses problemas aí de uma gestão muito caótica no Ministério e no seu principal órgão ficam evidentes a cada enxadada que se dá e que aparecem muitas minhocas, não só uma. Minhocas grandes, né? Que não é de hoje, né? Já vem de anos, mas o governo tem que dar conta, né? Miocosul. Nessa 1h e pouco de programa aqui, a gente tá rindo, mas é uma coisa muito séria, porque nessa 1h e pouco de programa aqui, eu recebi pelo menos 3 mensagens de ouvintes relatando empréstimos consignados feitos sem o conhecimento, com um boletim de ocorrência, inclusive, feitos por esses ouvintes. E é isso, de novo, mesma coisa, desconto direto no seu contra-cheque de coisas que você não contratou. Então, e a gente está falando de pessoas que são beneficiários de ali pequeno valor, né? Esses benefícios, aposentadoria, pensão, tem teto, tem todo um limite. Então, uma coisa bem complicada para a qual o governo não tem uma resposta satisfatória até agora. E que pode se agravar politicamente se sair a CPI, né, meninas? Inclusive sobre isso que a gente vai falar, né? Exatamente. Pois é, vamos a Brasília com a Samantha Klein, porque a mobilização para a instalação da CPI mista continua. O governo está tentando fazer com que os parlamentares retirem assinaturas, mas está complicado, né, Samantha Klein?
É bem complicado, viu, Carol? Porque tem crescido bastante o número de assinaturas de senadores e deputados, o que muitas vezes pode levar aqueles parlamentares que não assinariam naturalmente, que defendem, por exemplo, uma investigação que está ocorrendo pela Polícia Federal e Controladoria Geral da União, mas que com o eventual protocolo que deve acontecer já amanhã, possam vir a apoiar, portanto, essa CPMI. A oposição está, portanto, já prevendo o protocolo amanhã mesmo. Isso depois que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, travou o andamento de uma CPI aqui na Câmara. Portanto, a ideia da oposição é continuar fazendo pressão a respeito do tema, só que dessa vez em cima do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Chegou a ser aventada uma possibilidade de deixar para a semana que vem, próximo da data ali da sessão conjunta do Congresso Nacional, e evitar a retirada de assinaturas, mas a oposição está tão convicta que tem essas assinaturas suficientes que pode já protocolar amanhã. Está prevista aí a realização de uma coletiva de imprensa, inclusive com a senadora Damares Alves, que é uma das proponentes. Isso porque ela conseguiu 29 assinaturas de senadores e aqui na Câmara são 185 assinaturas. Isso um pouco acima do necessário, né, de 171 deputados e 27 senadores. Essa aposta na CPMI acabou ganhando força já na semana passada, depois de ser protocolada a solicitação de abertura de uma CPI na Câmara, porque o Hugo Motta sinalizou que existem outras 12 na frente. Pelo regimento, é necessário avaliar antes as anteriores, esses pedidos ou aquilo que pode ser arquivado. Portanto, o presidente Hugo Motta segurou esse tema, mas é algo que líderes aqui no Congresso entendem que vai ser difícil de segurar. Por isso, essa aposta aí em cima de uma pressão sobre Davi Alcolumbre, ainda que nem sempre ele seja muito suscetível a pressões e que é bastante próximo ao governo. Por isso que a base governista tenta também tirar algumas assinaturas de parlamentares da base aliada do Centrão, mas acaba encontrando dificuldade, ainda mais com o surgimento de novas informações a respeito aí dessa fraude sobre o INSS, aposentadorias e pensões. Com vocês. Obrigada, Samanta. De novo, né, Vera? Assim como aconteceu com o PL da anistia, que o governo não conseguiu retirar as assinaturas, está contando aí com Alcolumbre e Motta como zagueiros para tentar segurar, né? E veja que o Davi Alcolumbre está super próximo, né, do governo. Foi na viagem para o Sudeste Asiático, vai na viagem para a Rússia junto com o presidente Lula, está em todas essas tratativas para se chegar a um projeto alternativo para esse da anistia. Indicou o ministro das Comunicações depois que outro deputado do União Brasil recusou o posto. Então, a gente tem aí alguém que está levando benefícios por ser governo, sendo adulado pelo presidente constantemente, que dá a ele ali manifestações de prestígio, etc., e ainda assim não consegue agir para que a agenda do governo finalmente entre nos trilhos. O Senado tem que discutir o último projeto que falta da regulamentação da reforma tributária do consumo. A Câmara tem que instalar finalmente a comissão para começar a dar início à discussão ao projeto de reforma do imposto de renda, que aumenta a faixa de isenção para quem ganha até R$5.000. E essas coisas ficam ali num limbo, ficam semana após semana, agora vai, e a cada semana o governo enfrentando uma crise política diferente. Agora tendo de apagar um incêndio de uma CPI mista. A gente sabe que CPIs mistas são aquelas que têm um holofote enorme sobre elas. As mais graves, que tiveram mais repercussão nos últimos anos, eram CPIs mistas. Foi assim na CPI dos Correios, né, que foi a que mais concentrou ali as investigações do Mensalão. Então, o governo muito sem iniciativa, trocou a sua ministra das Relações
institucionais, que responsável pela articulação política, ela parece ainda não ter encontrado um pulso, um pé ali para se fazer respeitar dentro do Congresso. As trocas também dos ministérios do Centrão também até aqui não surtiram efeito para fidelizar mais essa base. E esse escândalo, como a gente está vendo, vocês acabaram de trazer a questão do consignado, pelo fato da gente ainda não saber o começo, meio e o fim dele, sendo ainda um campo muito fértil para que o governo sangre e, portanto, todo mundo que quer tirar alguma coisa de vantagem em cima do governo vai crescer. Dificilmente vai tirar a assinatura desse requerimento. Agora, Vera, até por quanto tempo essas águas vai aguentar, né? Porque a discussão do PL da anistia não interessa para a população em geral. Mas fraude no INSS interessa e impacta a população em geral. Interessa, impacta. Eu acho que a oposição vai fazer tudo o que puder para que essa CPI possa acontecer, porque é um palco para a oposição tripudiar em cima do governo no momento em que eles estão enfrentando o revés de ter o Jair Bolsonaro no banco dos réus e esse julgamento em núcleos do golpismo bolsonarista. Então, uma chance deles irem à forra e manterem o governo ali sangrando nas cordas. Então, eu acho que é muito difícil, com um escândalo que vai ganhando proporções enormes como esse, que diz respeito ao dia a dia, à vida diretamente das pessoas, o governo ser bem sucedido em conseguir retirar um número grande de assinaturas. Vamos falar da troca no Ministério das Mulheres? A Isa Staciarini tem informações para nós em Brasília. Oi, Isa, boa noite. Oi, Carol, muito boa noite a você, a Vera, a Débora, todo mundo que nos acompanha. Mais um passo aí da reforma ministerial, né, meninas? E, de outro lado, uma troca que demonstra a clara insatisfação do presidente Lula há muito tempo com a projeção daquilo que vinha sendo difundido e divulgado pelo Ministério das Mulheres. E aí Lula hoje oficializou essa troca. Sai a ministra Cida Gonçalves e assume a Márcia Lopes, que já integrou governos petistas no passado. Ela, por exemplo, já foi até ministra do Desenvolvimento Social lá em 2010, quando Lula também era presidente da República. Lembrando que essa é a 12ª troca no governo desde que Lula assumiu em 2023, só que Lula segue contemplando partidos da própria base e criando aí uma insatisfação com o Centrão, que acaba se frustrando com a ideia de ampliar mais espaços na esplanada. Lembrando que o processo de Cida Gonçalves já vinha pelo menos ali desde o fim do ano passado, isso sendo muito modesta, né? A gente pode dizer que vinha desde o ano passado como um todo, desde que as trocas na esplanada começaram a ser cogitadas. Na sexta-feira, inclusive, o presidente se reuniu com a Cida Gonçalves aqui no Palácio do Planalto em uma conversa que durou ali 20 minutos. E a gente apurou que foi nessa ocasião em que foi sacramentada a troca. O que o Planalto avalia? Que a gestão dela foi marcada por baixa projeção de políticas públicas. Eu ouvi que Cida Gonçalves é um nome muito forte ali na militância dos movimentos feministas. Ela é mais uma gestora do que muito mais uma técnica do que uma política realmente, né? Do que uma ministra que fez a projeção das pautas no Ministério das Mulheres. Logo depois de ter sido demitida, Cida Gonçalves falou com a imprensa ali rapidamente ao lado da nova ministra, negou que a troca tenha sido por uma incompetência ou denúncias de assédio e falou até em esgotamento. Vamos ouvi-la. Eu estou tranquila, leve, feliz, né? Eu acho que não é uma troca, gente. Eu acho que é importante que vocês entendam isso. Não é uma troca por incompetência, por assédio, por rixa. Não é isso. É uma troca de rumo, de momentos. Tem hora que você está no limite do esgotamento, daquilo que você pode avançar, ampliar. E gente nova chega com um novo olhar, com uma outra perspectiva.
Já como ministra, Márcia Lopes falou do novo desafio e falou, inclusive, que Lula pediu para ver as mulheres mais felizes. Agora, por que eu citei rapidamente no início a questão da troca, contemplar sempre partidos que já estavam ali nos espaços na esplanada, porque Lula repetiu essa fórmula quando trocou o Paulo Pimenta, né, na Secretaria de Comunicação, que foi por Sidônio Palmeira, que manteve ali o PT no comando. Também aconteceu isso no Ministério da Saúde, no Ministério da Articulação Política e agora no Ministério das Mulheres. Já no Ministério das Comunicações, ele seguiu com a União Brasil e no da Previdência Social manteve o PDT. Eu volto com vocês. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Teve algumas denúncias de assédio moral contra a ministra, protocoladas, inclusive, na CGU. Ela negou que tivesse praticado isso, algumas falavam até em xenofobia. Mas o fato é que o desempenho da ministra vinha deixando a desejar há algum tempo. Eu me lembro que no ano passado participei da reunião do Pacto Global da ONU, em Nova York, em que a ministra estava presente. Tinha muito questionamento por parte das lideranças femininas pelo fato do presidente, a cada demissão de ministros, tirar mulheres para pôr homens. Ela se sentiu um pouco constrangida também com essa cobrança. Logo no começo, o governo conseguiu aprovar a igualdade salarial para homens e mulheres, mas isso não foi colocado em prática efetivamente. E a colocação da nova ministra é meio uma troca que não vejo como possa agregar muito em termos de popularidade para o governo. A Márcia Lopes, irmã do Gilberto Carvalho, portanto, militante antiga do PT, com larga proximidade com o presidente Lula, não é um nome que oxigena a discussão, pelo contrário, já fez parte de governos anteriores. E a última coisa para falar disso antes da gente ir para o intervalo, eu acho que essa troca elimina aquela ideia de que a Tabata Amaral poderia ir para o governo. Por quê? Porque a ideia é que ela fosse para a ciência e tecnologia e aí a ministra Luciana Santos seria deslocada para o Ministério das Mulheres, como uma maneira de contemplar o PCdoB. Então, eu acredito que está afastada essa possibilidade da ampliação do espaço do PSB no governo com a designação da Tabata Amaral. A gente vai agora para um rápido intervalo, depois Repórter CBN, voltamos logo mais com o Eduardo Graça, falando de política internacional. E estamos de volta com o Viva Voz, aqui com a gente no estúdio, Eduardo Graça, nosso colunista, repórter do Globo, colunista do jornal também. Boa noite, Eduardo. Boa noite, queridas. Boa noite, ouvintes. Boa noite. Edu, a última do Donald Trump foi anunciar um benefício em dinheiro, ali, um incentivo em dinheiro para imigrantes ilegais que decidirem voluntariamente voltar aos seus países. É como se ele pagasse o busão ali, mais alguma coisa. Eu queria entender o que está por trás dessa nova abordagem, já que a política migratória ostensiva ali, de prender todo mundo, devolver compulsoriamente, vinha sendo defendida por ele desde a campanha, implementada desde o dia 1, e ele estava muito ali defensor de que isso era o caminho correto, né? E agora, se a gente olha os números, né, Vera, até agora 140 mil pessoas foram deportadas desde o começo do governo Trump. Ele dizia que seriam milhões. O que parece que ele não tinha calculado exatamente o custo e a operacionalidade disso, né? Quando ele oferece $1.000 para imigrantes se autodeportarem e a passagem de ônibus é ótimo, você falou busão, eu fiquei com ônibus na cabeça. Foi mal. E a passagem de avião de volta, já tem, parece que a Casa Branca informou que já tem um imigrante que topou essa autodeportação de Honduras. Ele voltou para Honduras. Mas, assim, o que revela é a dificuldade e, de certa forma, o fracasso de uma das principais pautas da campanha dele, das principais promessas, que era fazer com que esses imigrantes fossem deportados de forma rápida, né, recorde, e em quantidade imensa. E uma das justificativas para o busão e para o $1.000 é que ele é um custo menor do que o custo de você ir atrás desses imigrantes, conseguir fazer com que a justiça
não se interponha entre o que o governo quer fazer e os direitos dessas pessoas. Então, assim, é uma bandeira enorme de que a coisa não está indo exatamente como ele imaginava que fosse. Agora, se você pensar que 140 mil pessoas é muita gente para pouco mais de 3 meses, e que a maioria das pessoas construiu sua vida, ali, muita gente, né, construiu sua vida nos Estados Unidos, e isso parece um valor muito irrisório, parece difícil de acreditar que muita gente vá se voluntariar, né, a entrar nessa modalidade aí. Sim, quando você imagina que uma pessoa foi para lá, em geral ela foi para lá com família ou foi para lá para fazer a vida. $1.000 tem um nome isso em português, chama-se merreca, nesse caso, né? Para você decidir voltar. É de fato uma tática no sentido de melhor você aceitar isso do que não ter uma vida, porque nós vamos ficar em cima de vocês de todas as maneiras possíveis, né? Edu, o Trump deu uma entrevista ontem e daí ele meio que recuou daquela ideia de disputar um novo mandato. A gente não sabe até quando, né? Vai ser esse recuo. Mas, de qualquer forma, ele citou 2 potenciais candidatos. J.D. Vance, que é o vice, e Marco Rubio, que é o secretário de Estado. Que pontos fracos e fortes teriam esses 2 nomes? Interessante. Bom, a primeira coisa mais interessante é que essa entra para a lista das entrevistas imperdíveis do Trump. Ele falou um monte de barbaridade na entrevista. Vale a pena quem não viu, tá na internet, para variar. Os cortes são terríveis. É impressionante. E uma das coisas que ele diz é que ele vai ser um presidente de 8 anos, que ele não pretende tentar driblar a Constituição e ser candidato novamente. Só que aí o que ele faz? Ele faz aquela jogada de dizer que tem 2 candidatos fortes já jogando um contra o outro. Ele tem o vice-presidente J.D. Vance, que é o candidato natural e que tem se posicionado como um mais trumpista do que o Trump, né? Tem falado, assim, a gente fala das barbaridades do Trump porque a gente não tem tempo aqui para falar de todas as barbaridades do J.D. Vance, que são, né, maiores ainda. E o J.D. Vance ele é o primeiro vice-presidente na história dos Estados Unidos que acumula o cargo, com um cargo que parece menor, mas é estratégico. Ele comanda o cofre do Partido Republicano. Ele, desde o mês passado, é o tesoureiro do Partido Republicano. Então, ele tem ali uma influência grande, uma ingerência enorme em quem vão ser os candidatos, por exemplo, ano que vem nas eleições gerais nos Estados Unidos. Por outro lado, o Marco Rubio, que era chamado pelo Donald Trump de Little Marco, de uma maneira depreciativa, ele, além de ser secretário de Estado, ele agora acumulou um outro posto, que é o de principal nome da segurança nacional dos Estados Unidos, cujo cargo era daquele nosso querido amigo que fez aquele Signal Gate, que a gente já conversou aqui, que deixou um monte de gente, inclusive um jornalista da revista The Atlantic, entrar num bate-papo que falava do bombardeio dos Houthis lá no Iêmen. Ele caiu. E o Marco, quietinho, ficou com esses 2 cargos. E o Marco Rubio está tentando fazer o oposto do que o J.D. Vance está. Ele está tentando se colocar numa posição, dentro do possível do trumpismo, como uma figura mais moderada. Alguns acham que ele está sendo um secretário de Estado especialmente apagado. Mas esse apagamento dele já rendeu a ele acumular 2 cargos importantíssimos. Então pode ser que ele esteja comendo ali pelas beiradas. Agora, Edu, o Trump tem sido um péssimo cabo eleitoral overseas, como eles dizem, né, no exterior. Porque, a exemplo do que aconteceu no Canadá, na Austrália também teve eleição aí nesse fim de semana e venceu o partido de esquerda, né? Sim, e assim, é importante lembrar que os 2 candidatos, tanto no Canadá quanto na Austrália, estavam muito atrás nas pesquisas. E o efeito Trump fez com que esses 2 candidatos virassem o jogo. Não foi a única razão, e as eleições são em 2 países diferentes, mas tem muita coisa em comum. A primeira é que os candidatos que perderam, e eles não perderam só as eleições, não, a gente está falando de 2 eleições parlamentares. Eles perderam as cadeiras deles no parlamento. Então, eles nem voltam para ser deputados nem no Canadá, nem na Austrália. E eles se apresentaram em seus países, na crista da onda do Trump lá atrás, no final do ano passado, como, respectivamente, o Trump canadense e o Trump australiano. Não deu certo, né? Assim, nos 2 casos, a esquerda soube, de maneira muito inteligente, aproveitar
até o próprio discurso nacionalista trumpista. E diz assim, eles estão impondo taxas na gente. O outro candidato é o trumpista, eu sou o canadense. O outro falou, o outro é o trumpista, eu sou o australiano. Então é interessante, eu acho, até do ponto de vista nosso, de que teremos eleições no ano que vem, ver como que esse movimento no Canadá e na Austrália, de colocar boné do Trump, que a gente viu aqui já sendo feito no Brasil também, de se articular lá fora contra os candidatos de esquerda e tal, não deu muito certo na hora do voto. Pois é, eu até já escrevi uma coluna que se o governo brasileiro não tivesse tão imerso nas suas próprias crises, o Lula, ele poderia aproveitar toda essa coisa do Trump em seu próprio benefício, mas não está conseguindo fazer isso aqui por enquanto. Sim, porque seria o momento ideal de você usar. O Brasil não foi tão prejudicado nas tarifas como o Canadá, especificamente, mas a Austrália também não foi. E os australianos souberam, a esquerda da Austrália soube fazer uma campanha inteira à la Austrália. Queremos fazer do jeito australiano de fazer política, de ser ético, de não virar a cara para os nossos aliados. Então, assim, o Brasil podia estar, o governo brasileiro, para o seu próprio bem, podia estar prestando atenção nisso. Não me parece mesmo, Vera, que está tendo tempo ou condição de prestar atenção. Eduardo Graça, todas as segundas-feiras, aqui trazendo um olhar e uma análise sobre política internacional e, mais especificamente, sobre o governo de Donald Trump, que tem todos esses reflexos sobre o mundo. Obrigada, Edu. Obrigado a vocês. Boa noite a todos. Valeu, Edu. Beijo. Vamos para o nosso próximo tema? Que a Câmara deve votar aquela proposta que permite o aumento do número de deputados. A Samantha Klein está de volta agora com isso. Conta pra gente, Samantha. Carol, a Câmara deve votar hoje a urgência e aprovar ainda nesta semana o projeto de lei complementar que muda as regras para o número de deputados nas bancadas estaduais. Com o aumento da população, o que aconteceu? Alguns estados, como Santa Catarina, Goiás, além de Minas Gerais, por exemplo, e Mato Grosso, acabaram ficando subrepresentados aqui na Câmara dos Deputados. E o Supremo Tribunal Federal deu um prazo para a Câmara revisar essa distribuição das cadeiras de deputados federais, levando em consideração o último censo do IBGE. Setores aqui da Câmara dos Deputados chegam a discordar do entendimento aplicado pelo Supremo, temem a perda de capital político, de emendas parlamentares com possível enxugamento de bancadas, e aí por isso que o presidente da Câmara, Hugo Mota, acabou costurando um outro texto, isso no início de fevereiro, e falando numa outra solução. Ao invés dos 513 parlamentares, a Casa passaria a ter 14 novas cadeiras, ou seja, 527 deputados. O que é a ideia? É evitar que qualquer estado perca representatividade e, é claro, isso também representa capital político. A proposta, então, deve ter essa urgência votada hoje. Se for aprovado, o texto já fica pronto para ser aprovado em plenário. Inclusive, essa foi uma das discussões da reunião do Colégio de Líderes na última quinta-feira. Por isso, essa urgência está acertada em ser aprovada hoje. Já o deputado Rafael Pizente, que é de Santa Catarina e também é autor de um projeto que redistribui as vagas já existentes entre os estados, mas sem aumentar o número total de parlamentares, critica a proposta em análise e aponta que o gasto adicional será na casa de 180 milhões de reais para a manutenção dos novos 14 deputados. A gente não precisa de mais deputados. Nós precisamos redistribuir os atuais 513 de uma forma mais justa entre as unidades da federação, entre os estados do Brasil. Santa Catarina, por exemplo, nas últimas décadas, teve um aumento populacional significativo. Nós temos uma subrepresentação em Brasília. E, em contrapartida, alguns estados estão superrepresentados. Eles têm mais deputados do que merecem. É isso que nós precisamos, redistribuir os 513. Em outra ponta, os deputados correm contra o tempo para aprovar esse projeto, até porque a decisão do Supremo determinou que o Congresso deve aprovar essa atualização do número de cadeiras e a redistribuição até o dia 30 de junho. Inclusive, a informação que chegou agora é que o governo também retirou
o pedido de urgência da proposta que trata da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Portanto, a pauta do plenário da Câmara também fica destravada e essa pode ser aí uma decisão também que beneficia esse projeto. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein. Gente, tem subrepresentação, o censo de 2022 mostrou mudanças demográficas no país, mas aumentar o número de deputados federais realmente parece muito, muito longe das prioridades do país. Não é um deputado a mais aqui, um outro ali, que vai fazer uma grande diferença em termos de ganhos ali, de conquistas para aqueles estados que vão ver aumentadas as suas bancadas. É uma decisão que atende única e exclusivamente a interesses partidários, interesses corporativos dos próprios deputados e dos partidos de ter mais fundo eleitoral, mais fundo partidário, mais emenda, mais assessor. Então, eu acho que é um custo que realmente não beneficia em nada a representatividade para esse ou para aquele estado. Muito bem, Vera. Amanhã tem mais Viva Voz, então te esperamos, nos encontramos aqui às 6. Nos encontramos aqui amanhã. Um ótimo fim de jornal para vocês, meninas. Até. Beijo, Vera. Até.